Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o esqueleto da skill. Qual que é a estrutura que eu sigo para criar uma skill? Primeiro, o nome, né? Fácil de você identificar e tem que ser um identificador único. Não adianta você colocar DRE, traço, flash, traço, PME e depois criar uma outra e botar DRE, flash, traço, PME. Embora sejam únicos, mas está muito parecido. Ele vai te perguntar, então você já gastou um token aí. Então tenta sempre deixar nomes bem únicos assim e fáceis de você achar. Depois você vai criar a estrutura de descrição dessa skill. Então, ó, gera uma DRE gerencial a partir da planilha de lançamentos. Por que isso é importante, Alexandre? É importante, primeiro, para você deixar claro para a própria inteligência artificial qual é o objetivo dessa skill, para que você saiba o que essa skill vai fazer e não se decepcione com o resultado que ela entregar, e para que você possa, inclusive, enxergar os gaps dessa skill. E caso você vá compartilhar essa skill com alguém, fica claro para a pessoa também o que ela vai conseguir obter através dessa skill e também não gera a decepção. Também, quando você, o gatilho, né? Você precisa ter um gatilho dessa skill em que sentido? Por exemplo, na hora de ler uma DRE, ele vai ler e aí, o que ele faz? Ó, eu vou deixar um gatilho. Quando o lucro estiver menor do que 10%, ele precisa me alertar. Exemplo, né? Ó, quando ele estiver maior do que 15%, eu quero entender por que provocou esse fenômeno para eu poder replicar para outra empresa, para outro centro de custo, para outros clientes. Então você pode ir montando esses gatilhos. Você vai estruturar também o contexto de ativação. Aqui, por exemplo, ó, contexto da ativação, quando se aplica. Planilha com receitas, despesas e categorias. Se eu jogar para ele um currículo, ele não vai ativar a skill de DRE, né? Mesmo que eu tenha botado ela no chat. Ele vai falar, não, peraí, não tem receitas, não tem despesas e não tem categorias dessas receitas e dessas despesas. Então, ele não vai ativar a estrutura da skill para analisar um currículo, beleza? O processo. Se você é um cara organizado, se você tem uma empresa organizada, se você é um líder organizado, se o seu setor está bem organizado, você deve criar skill para ela, para todos esses processos. Então, por exemplo, como eu fecho a folha de pagamento? Cria lá uma skill. Por quê? Quando você quiser, de repente, conferir se o sistema está fechando a folha corretamente, se você tiver as skills bem modeladas, você simplesmente pega a relação de eventos do sistema e joga para dentro e ele vai conseguir analisar. Ou você pega a folha que o sistema gerou, joga para dentro e ele vai conseguir auditar a sua folha assim, ó, em segundos. Minutos, porque é um volume grande, né? Beleza? Regras, o que nunca ela deve fazer ou o que ela sempre deve fazer. Deixa isso tudo determinado. E o entregável, o que você espera dessa saída? Eu quero um HTML, esse HTML também tem que exportar para PDF, ele tem que poder exportar para Excel, para CSV, para JSON. Não, ele só é um HTML interativo. Tudo isso você tem que deixar pronto aqui dentro da sua skill para que você não se decepcione nem gere um sentimento que não precisa, entendeu?